Quando nós falamos de sistema nervoso central, nós sempre apresentamos para vocês, né, o encéfalo. Então tá aqui o encéfalo, vou botar aqui as duas metades, olha só. Eu tenho aqui o cérebro tá aqui com seus sulcos e giros e tal, que são representação dessa parte mais externa, que eu vou depois entender que isso é o córtex cerebral, mas aqui estão os hemisférios cerebrais. Aqui em marronzinho eu tenho o cerebelo, que significa pequeno cérebro, e tá aqui em marrom, né? Mais inferior, ó, mais inferior ao cérebro. E aqui eu tenho o tronco encefálico, tá vendo? Aqui tá o tronco encefálico. Quando nós falamos em tronco encefálico, nós dividimos sempre em mesencéfalo, ponte e o bulbo. Bom, mas e se nós fizéssemos nós temos falado muito de tronco encefálico, né? E se nós fizéssemos uma transecção? Se eu cortasse o tronco encefálico no meio, de um lado a outro, assim, ó, nessa parte mais superior dele aqui, ó. Se eu fizesse uma transecção, o que é que eu veria numa vista superior, né? Então, essa é a tentativa de apresentar para vocês, né, o que eu veria numa transecção a nível de bulbo superior, tá? Então, essa transecção aqui, que eu botei ali, transecção do bulbo, seria de bulbo superior. Vou botar aqui, ó, superior. Então, eu peguei aqui, ó, mesencéfalo, ponte, e aqui está o bulbo, e eu fiz uma transecção aqui, ó, no nível superior. Depois eu posso fazer uma transecção mais embaixo. Se vocês tiverem interesse, comenta aí que eu faço uma transecção mais embaixo, tá? Mas essa parte mais superior, o que que eu vejo aqui, ó? Eu vou ver uma parte do quarto ventrículo que está aqui, ó, tá vendo? Isso, o quarto ventrículo está na região posterior e aqui na região anterior. Bom, deixa eu mostrar isso para vocês aqui, ó. Essa representação aqui, ó, eu tô numa vista como essa daqui, ó, assim, ó, nessa vista aqui, ó. Então eu vou aproximar para vocês entenderem, ó, vendo aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, tá vendo? É isso que você tá vendo. Então tá aqui, ó, mesencéfalo, ponte e o bulbo. Você tá vendo que aqui, ó, entre o tronco encefálico e o cerebelo que tá aqui, eu tenho um buraco, uma cavidade, isso aqui eu chamo de quarto ventrículo. Repare que o quarto ventrículo é o quê? Ele é posterior. Mesencéfalo, ponte, bulbo, ele está posterior no tronco cefálico. Então a transecção que eu estou tentando mostrar para vocês está acontecendo nesse nível aqui, ó. Aqui está o bulbo e aqui, ó, nessa região superior do bulbo eu cortei. E aí eu estou olhando então numa vista superior, tá? Eu estou olhando numa vista superior e o que eu vejo é isso. Então isso aqui é posterior, aquele quarto ventrículo que eu mostrei para vocês aqui, e aqui anterior, tá legal? Bom, aqui eu tenho também, aqui para você entender, né? Eu dividi aqui uma metade direita e aqui uma metade esquerda, tá? Do bulbo, tá bom? Nessa vista superior. Então tem uma metade esquerda e direita. Nessa metade direita, eu coloquei os núcleos. Os núcleos. Lembrem que núcleo é conjunto de corpos de neurônio, que são substância, que cor? Isso mesmo, cinzenta. E repare que do lado esquerdo eu coloquei tracto, leminisco, e aqui eu poderia até escrever para vocês aqui, ó, que eu botei F, mas F é fascículo, que também é conjunto de fascículo. Fascículo longitudinal, medial, tá? Medial porque ele está bem para dentro. Se ele tivesse mais para o lado assim, ó, ele seria o quê? Lateral. Então você precisa lembrar que tracto, fascículo e leminisco é conjunto de axônios. Então, o que eu encontro no tronco cefálico? A gente, quando explica tronco cefálico, o que eu encontro lá? Eu encontro substância branca e substância cinzenta. Muito da substância cinzenta são esses núcleos que eu encontro, por exemplo, no bulbo superior. Por outro lado, eu vou ver aqui, ó, um conjunto de substâncias brancas. Branca. Por quê? Porque branco pode ser tracto, pode ser fascículo ou pode ser leminisco. Tudo é conjunto de axônio. Aí o pessoal pergunta, professor, mas então por que tem nome diferente para tracto? Né? Desculpa, para conjunto de axônios. Né? Porque depende do formato. Tá? Dependendo da forma desse conjunto de axônios, eu posso chamar de tracto, fascículo ou leminisco. Nós já fizemos vídeos no canal falando sobre isso, tá? Tracto,
fascículo e leminisco e núcleos, né? Dividindo o que é conjunto de corpos de neurônio no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, conjunto de axônios no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, tá bom? Então, tracto, fascículo e leminisco, à esquerda, são conjunto de axônios. Por isso que o tronco encefálico, se você cortar em qualquer nível, aqui eu cortei no bulbo, para poder mostrar um pouquinho do que tem no bulbo, tá? Aqui. Mas se eu cortar ali, eu vou ver substância branca e substância cinzenta, tá? Porque ali eu estou vendo conjunto de corpos de neurônio e axônio. Não pode esquecer, pessoal, porque olha só, aqui eu tenho corpo de aqui, ó, vou botar aqui, ó, corpo de neurônio, ó. Então aqui eu tenho um corpo de neurônio com seus dendritos, tá vendo? Aqui eu vou botar mais um corpo, ó, com seus dendritos. Aqui eu vou botar mais um corpo com seus dendritos. Então estou formando o quê? Corpo com dendrito, os corpos estão se juntando. Então eles vão ser o quê? Eles vão ser, no sistema nervoso central, eles são núcleos. Núcleos. Aí aqui, ó, olha os axônios saindo, ó. Ó. Tá vendo? Quando tem conjunto de axônios, eu chamo de quê? Eu chamo de, no sistema nervoso central, eu vou chamar de tracto, fascículo ou leminisco. E já conjunto de corpos de neurônio no sistema nervoso central, eu chamo de núcleo. Núcleo, nossa, que feio que ficou. Núcleo, assim. Então, o que eu quero que você entenda é que eu tenho os núcleos, aqui ó, os núcleos, tá vendo aqui? Tem conjunto de corpos de neurônio, conjunto de corpos, tudo isso aqui é conjunto de corpos. Aonde tiver tracto, leminisco ou fascículo, isso aqui que você tá vendo aqui, ó, são conjunto de axônios no sistema nervoso central. Só para você entender, então, o que a gente está querendo dizer nessa configuração aqui. Tá legal? Aí, você precisa lembrar de, se eu cortar o bulbo, eu vou ver, por exemplo, estruturas que têm relação com o bulbo. Eu vou ver núcleos que estão no bulbo, que têm funções relacionadas àquilo que a gente já deve ter visto alguma coisa. Como, por exemplo, quando nós falamos de nervos cranianos. Quer ver uma coisa? Vamos ver se vocês lembram. Olha só aqui, ó. Ó, núcleo do tracto solitário. Tá vendo aqui, ó? Ó, essezinho aqui, ó, núcleo do tracto solitário. Esse cara, nós falamos que ele tem forte função visceral, com processamento de informação visceral. Muitas das informações viscerais que estão subindo, né, param ali no núcleo do tracto solitário. Então ele está envolvido no processamento de informação visceral, tá? Esse cara aqui, o núcleo do tracto solitário, o núcleo pequenininho que eu fiz aqui, ó. Repare que ele é mais posterior, né? Tá vendo? Aqui, ó, esse cara aqui, por exemplo, ó, esse cara já é um núcleo que vestibular. Núcleo vestibular, vocês já ouviram falar de aparelho vestibular, porque eu falei dele quando eu falei do 8º par de nervo craniano chamado nervo vestíbulo coclear. A parte vestibular cuidava do equilíbrio. Então, as informações que vêm do aparelho vestibular lá de dentro do seu ouvido, né, do seu ouvido, lá dentro do canal auditivo, né? Não do canal auditivo, mas lá dentro do seu ouvido médio, lá onde estão os ossículos do ouvido, martelo, bigorna, estribo, onde tem ampola, com os canais semicirculares. Aqueles ali fazem parte do aparelho vestibular. Eu já expliquei isso para vocês quando eu falei do nervo craniano 8º par, tá? Então o que acontece é que as informações vestibulares são conduzidas, vêm do ouvido e elas são capturadas pelo aparelho vestibular, saem pelo nervo vestíbulo coclear na sua porção vestibular e traz informação para os núcleos vestibulares, para ter então uma relação de processamento das informações do aparelho vestibular para manter ou para a manutenção do seu estado de equilíbrio. Olha que legal, né? Por outro lado, vamos pegar aqui, ó, o núcleo cuneiforme, esse verdinho aqui, ó, bem posterior, tá vendo aqui, ó, bem posterior. Esse cara aqui, ó, é o núcleo cuneiforme acessório. Bom, o núcleo cuneiforme, ele está relacionado com informações somestésicas que vêm do membro superior. Então, informações de tato, pressão, vibração, tal, essas coisas assim, dependendo da modalidade sensorial, ela vai subir por essa região aqui, ó, e vai fazer uma sinapse aqui nessa região aqui posterior. Aonde? Aqui, né, nessa região posterior, no núcleo cuneiforme. Informações que vêm do seu membro superior, como por exemplo, vamos pegar aqui,
sensações de movimento, como propriocepção. Vamos falar de membro superior, né? Então, sensações de movimento que vem do membro superior, tá bom? Caiu um negócio no meu olho, parece aí. Bom, agora eu já falei então desse cara aqui, já falei desse aqui, já falei desse cara aqui. Vamos falar um pouquinho agora do núcleo motor dorsal do vago. Ó, tá aqui, ó. O núcleo motor dorsal do vago, ó, já tá dizendo. O núcleo motor dorsal do vago, ele não é função sensitiva, ele é função motora. Nós sabemos que o vago é o 10º par de nervo craniano. Ele tem uma forte correlação com sensibilidade visceral e com a parte motora visceral também. Respostas viscerais, principalmente relacionadas a respostas do quê? Parasimpáticas. Tá? Porque o parasimpático tem um nível crânio-sacral. Então a parte parasimpática envolve muito do nervo craniano, o nervo vago. Tá legal? Então aqui, olha o núcleozinho aqui, ó, núcleo motor dorsal do vago. Aqui, ó, acompanhando o vago na saída do 10º nervo craniano aqui, ó, eu tenho o núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo também tem forte correlação visceral. Aqui, ó, núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Olha aqui, núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Aqui, esse de dentro, não é o de fora. Porque o de fora, repare aqui, ó, vai ser o tracto, tá vendo? Então, o núcleo tá ali e o tracto parte do núcleo, tá? Então, o núcleo espinhal do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, vocês sabem. Se não sabe, vai saber agora, ou vai relembrar agora, que o trigêmeo é o 5º par de nervo craniano. Ele tem uma função sensitiva, uma função motora, de maneira geral. A função sensorial está relacionada com o aspecto sensorial da face, ou seja, tem um ramo do trigêmeo, né, que inerva, que recebe informação do segmento mandibular, maxilar e oftalmico da face, por isso o nervo trigêmeo na sua parte sensorial. E a parte motora do trigêmeo, ele vai inervar a musculatura mastigatória, tá bom? É tão simples assim? Não, tem sempre mais coisa. Pessoal, a gente sempre fala aqui, quer saber um pouquinho mais? Vai pro livro. Tem que ir pro livro, porque o livro está muito mais carregado de informação, tá bom? Muito bem. Depois aqui, ó, outro núcleo, olha só aqui, ó, tá vendo? Núcleo do hipoglosso. O hipo significa abaixo, glosso, língua. Núcleo do hipoglosso. Então, o hipoglosso é aquele nervo que cuida do aspecto motor da língua, o movimento da língua. É o 12º par de nervo craniano. Além disso, eu tenho aqui, esse cara aqui, núcleo olivar inferior. Olha aqui, esse cara aqui, tá vendo? Núcleo olivar inferior. Ele está ali relacionado às olivas bulbares, tá? Ficam localizados do lado da pirâmide ali, tem a pirâmide na região medial, e logo do lado vai ter as olivas ali, tá? Então, eu vou até, gente, até vocês podem deixar isso nos comentários, se vocês tiverem interesse, que a gente faça uma prática, né, de tronco encefálico, mostrar as estruturas do tronco encefálico na prática para vocês, tá? Vou ver se eu faço isso, mas se você achar legal a ideia, deixa aqui nos comentários, tá legal? Que a gente vai lá e tenta quebrar o galho. Quem gosta de neuro, o tronco encefálico é tão importante, o bulbo tem tanta função importante, nossa, talvez valha a pena você entender um pouco mais sobre ele. E aqui, nessa região medial aqui, medial, veja que eu tô bem na região da meiuca aqui, né? Da região do bulbo, tá vendo? E aqui eu tenho esses dois vermelhinhos, que são os núcleos da RAF. Os núcleos da RAF são aqueles núcleos da formação reticular que não estão presentes só no bulbo superior. Estão presentes na ponte e também no mesencéfalo. Aqui está a representação, né? A representação da ponte, que é do bulbo superior, que é o nosso objeto de estudo ali, bulbo superior, tá? Tá ali. E o núcleo da RAF tem várias funções importantes, a gente já falou sobre eles, relacionados a mecanismos atencionais, relacionados também a mecanismo de regulação do sono e tal, e outros processos mais que a gente já falou de núcleos da RAF. Quando falamos, se vocês quiserem, é só procurar lá o nosso vídeo sobre formação reticular, núcleos da RAF, tá tudo ali direitinho, tá bom?
Bom, e aqui eu estou falando dos principais núcleos, aqui ó, na região do bulbo superior. Do lado de lá, eu tenho então a presença do fascículo longitudinal medial. Esse fascículo longitudinal medial vai ter uma relação muito forte com informações que vão ter relação com o encéfalo, tá? Então, fascículo é conjunto de axônios, tá bom? Esse fascículo longitudinal medial. O tracto tracto espinhal que tem relação com a medula espinhal, porque eu estou no bulbo, então logo abaixo vai ter quem? Medula espinhal. Do nervo trigêmeo, então vai descer em direção à medula, ó, do nervo trigêmeo, que também é o quinto par de nervo craniano, que fica, ó, o tracto espinhal do nervo trigêmeo está do lado do núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Tá ali, do ladinho, tá? Aqui mais um tracto, conjunto de axônios espinotalâmico, ou seja, esse tracto já é o quê? Já é o tracto ascendente. Ó, espino tá vindo da medula e vai para o tálamo. Então é um tracto ascendente, espinotalâmico. Esse aqui, ó, é um leminisco. Esse leminisco já dá para ver a diferença. O tracto é mais compacto, o leminisco é mais achatado, tá vendo? Ó? O leminisco é mais achatadinho. O leminisco medial faz parte do sistema colunar dorsal leminisco medial, que trabalha muito com tato discriminativo, informações proprioceptivas, informações com alto grau de fidelidade, vamos dizer assim, que precisa ser processada com muito cuidado e tal. Esse é o leminisco medial. Então eu tenho um sistema colunar dorsal que entra na medula, é um tracto ascendente, portanto sensitivo, né? Que entra na medula pelo corno posterior do H medular e sobe pelo funículo posterior. Por isso que ele é chamado sistema colunar dorsal. Entra na coluna na região dorsal, na região posterior e vai subir. E vai dar origem, ó, sistema colunar dorsal, leminisco medial. Então ele vai subir pelo leminisco medial até o tálamo. Tá bom? Então isso aqui, ó, tá subindo em direção ao tálamo. E aqui depois eu tenho, esse aqui é grande, né, é denso, que é o tracto, aí ele aqui, ó, em vermelhão que eu botei aqui, ó, o tracto córtico-espinhal. O tracto córtico-espinhal na pirâmide do bulbo. Isso aqui são as pirâmides do bulbo, tá? As pirâmides do bulbo, aqui, a gente já mostrou lá na frente também, no vídeo só sobre o tracto córtico-espinhal. Aqui tá a pirâmide do bulbo, bem aqui no meio aqui, ó, tá? Então, a pirâmide do bulbo, aí eu tenho aqui o tracto córtico espinhal ou tracto piramidal, porque passa pela pirâmide do bulbo. O tracto é córtico e vai para a medula espinhal. Então, esse cara aqui já é o quê? Descendente. Tá legal? Isso aqui explicando um pouco para vocês sobre o tronco encefálico, mas a porção do bulbo. Mas não é o bulbo inferior, é o bulbo superior. Porque se eu cortar um pouco mais para baixo no bulbo, a minha visão, né, na minha vista superior, eu vou ver algumas dessas coisas, eu continuo vendo, né? Mas eu vou ver outras coisas lá para o bulbo inferior. Então, tá aqui. Esse é o nosso objeto de estudo de hoje. Tronco encefálico, segmento bulbo, numa secção transversal do bulbo superior, eu tenho essa vista aqui superior, aqui representando núcleos à direita, núcleos conjunto de corpos e neurônio, e aqui tractos, fascículo e leminisco, substância branca, tractos ascendentes, descendentes e tal. Era isso, pessoal. Bastante informação, né? Eu sei que às vezes fica um pouco denso. Parte desse conteúdo a gente também dividiu no Neurociências em 1 minuto. Então, se você muitas vezes não tem tempo, né, ou se sente um pouco assim, digamos, cansado, vamos dizer, para poder ter todo esse tipo de informação ao mesmo tempo, no Neurociências em 1 minuto a gente dividiu partes desse conteúdo em pequenas frações para que possam ser digeridas, vamos dizer assim, com um pouco mais de facilidade. É isso, pessoal. Se você tem gostado do nosso conteúdo, se inscreve no canal. Tem muita gente que pode se interessar por isso, alguns colegas, né, que estão estudando o sistema nervoso. Então, repasse, compartilhe, apresente o canal para esse pessoal, para que eles possam também ser beneficiados desse tipo de conteúdo, tá bom? E deixe aqui seus comentários e deixe o seu like. Para você é só ir lá e deixar o like, não tem quase trabalho nenhum.
você deve imaginar o trabalho que dá fazer esse tipo de desenho aqui, né? Esse tipo de representação. Isso tudo é feito à mão livre, é a gente mesmo que faz, isso dá um trabalho danado. Então, se você deixar o seu like, é uma forma de você também entender que o esforço precisa ser realmente recompensado por aqui, tá bom? Deixo um abraço para vocês, qualquer coisa à disposição aqui.